Acredito que já esteja ao vivo, a gente está só aguardando o professor entrar novamente. Ele está entrando, ele já pediu aqui. Eu vou repetir aqui o currículo do professor Pignatti. O professor Pignatti é médico formado pela UNB. Alô? Oi. Tá me ouvindo, Leomar? Agora eu estou ouvindo bem, mas a sua imagem não está aparecendo para mim, pelo menos. Oi? Alô? O senhor está me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Você também? Oi. Não, ainda está conectando. Então, o professor Pignatti, o senhor está me ouvindo? Tô. Mas a sua imagem não tá aparecendo, não. Eu adicionei de novo, vamos ver se entra agora. O senhor está com alguma dificuldade de conexão? Pronto, agora deu certo, tá lindo, deu para ver bem aqui. Tá? Tá, Você está me ouvindo bem? tá legal. Tô ouvindo bem. Agora a Então tá. imagem tá boa, tá bonita, e o senhor sabe que eu Tá sou legal, então. suspeito para falar isso, então. É... Vamos retomar aqui, professor. Há quanto tempo o senhor mora em Mato Grosso? Eu sei que o senhor foi para aí logo depois de se formar. E como era quando chegou e o que mudou nesse tempo? Era a pergunta. O senhor está ouvindo? Tô ouvindo, Leomar. Então o senhor pode falar. Ainda estamos na primeira pergunta. Então, eu tô aqui em Cuiabá desde 84, 85. Comecei a atuar na zona rural do Mato Grosso, né, supervisionando os internos de medicina do sexto ano, e foi justamente na região de Sorriso, né, que a gente começou, né, e ainda em 85 ainda tinha arroz, né, porque Sorriso vem dos italianos, é só riso, só arroz, que aí veio o nome da cidade, mas tinha uns 10 mil habitantes, Sorriso, na época, né? E tinha bastante arroz. E começando a soja, né? Eu ia todo mês, ficava uma semana lá, nós éramos em 4 supervisores, cada um ficava uma semana, e um mês que eu ia e depois voltava. Aí no outro mês, a gente tinha muita mata ainda, né? Muita mata, e aí a gente falou para os que estavam aqui, né? Era várias áreas que derrubavam-se com correntão, né, o cerrado, e daí derrubava, secava, no outro mês tocava fogo, né? Essa é o que a gente chama assim o cotidiano. E isso a gente acompanhou bastante. E aí esse Sorriso, que era só arroz, hoje é só soja. É o maior produtor de soja do mundo todo, né? Mas é uma coisa assim bastante estranha, né? Porque aí a gente foi acompanhando esse desmatamento no Mato Grosso como um todo, né? E hoje a gente fala realmente, eu não sei se a gente chama de Mato Grosso ou Mato Fino, porque tem pouco mato, né? A gente está com trabalho na região
de pesquisa, a gente tem um núcleo de estudos ambientais e saúde do trabalhador, né? Onde da medicina tem outro médico, tem engenheiro, tem agrônomo, tem psicólogo, tem que é o Jackson, tem nutricionista, é um núcleo de estudos ambientais. A gente está fazendo um trabalho no Juruena, né? No Xingu e nas nascentes do Pantanal, né? E a gente vem nesse desenvolvimento, né? Várias pesquisas na área, né? Uma grande pesquisa que a gente fez logo na década no começo de 2002, 2003, 2004, foi sobre as madeireiras, né? Nós éramos campeão mundial de mutilados e sequelados no Brasil, né? E estavam para, inclusive, um grande problema da exportação de madeira. E aí o SESI e o Senai financiou uma pesquisa e nós levantamos aí, fizemos mapa de risco de 999 madeireiras, né, das 1.700 que tinha no estado de Mato Grosso, né? Foi aí que a gente ia conhecer o desmatamento e conhecer aquelas montanhas de toras que iam virar madeira para várias finalidades, inclusive para exportação, muita exportação, né? E daí para cá... Na região de Sorriso, Sinop. E Sinop. Sinop, Sorriso, aquele nortão todo, né? Só Sinop tinha 230 madeireiras, né? Era uma coisa assim. E hoje o Mato Grosso tem 546 madeireiras. Eu fiz um levantamento agora porque eu acabei de fazer um artigo, Bom, né? 546 tem agora? Tem agora, ainda tem agora. Tem agora, porque estão no nortão. Madeireiras? Madeireiras, indústria da madeira, né? São vários tipos de indústria. Uma que faz compensado, outra o que a gente chama assim viga, outra que faz só laminado, né? Mas tem isso tudo, né? Agora elas estão principalmente no nortão, né? Aonde que foi parar a restante? Foi no sul do Amazonas, no sul do Pará, Rondônia. Algumas migraram inclusive para a Bolívia, para o Paraguai, que lá também está um desmatamento, né? Que estão os brasileiros lá desmatando também, né? E esse ciclo de desmatamento, né, a gente foi acompanhando, né? E hoje a gente acompanhou com várias pesquisas. Hoje o Mato Grosso é o maior produtor. Hoje o Mato Grosso é o maior produtor de soja, né? De milho. 70% do algodão do Brasil é produzido aqui no Mato Grosso, 70% do girassol, né? E o maior produtor de gado, né? Então, são 30 milhões de cabeças de gado, enquanto que a população é 3,5 milhões de habitantes no estado do Mato Grosso, né? Professor, já migrando para esse tema do modelo do agronegócio, a gente viu dados recentes do IBGE, tem o Censo Agro de 2017, revelando que em 11 anos a área utilizada pela agricultura e pela pecuária aumentou o equivalente a um estado do Acre. Aumentou muito a mecanização, 50% a mais no número de tratores, cresceu o número de propriedades que usam agrotóxicos, 20%. Houve redução no número de proprietários e redução no número de postos de trabalho no setor agrícola. Diminuiu 1,5 milhão de postos de trabalho. A questão que a gente pensa agora é o modelo do agronegócio, com monocultura, o senhor falou aí do algodão, da soja, do milho, trouxe prosperidade para o Estado e para a população? Olha, essa é uma pergunta. Não trouxe prosperidade nem para o Estado e nem para a população. Trouxe para meia dúzia dos grandes do agronegócio aqui, né? Inclusive com ligações internacionais, né? E por que não trouxe prosperidade, né? Eu digo que é um Estado rico e um Estado pobre, né? Uma das causas é a Lei Candir,
né, que tudo que a gente produz não se paga imposto ICMS, né, para exportação, né, a soja, o milho, o algodão, o boi, né, nós exporta muito, né, e não fica nada aqui, né, e foi denunciado há 2 anos atrás que além de não ficar aqui, aqueles que deviam pagar ICMS, por exemplo, a soja que vai para Minas Gerais, vai para o Rio de Janeiro para fazer ração, tinha que pagar ICMS. Mas sai daqui 100 carretas de soja e chega no porto de Santos, vamos dizer assim, 70. As outras 30 ficaram no meio do caminho. Assim acontece com milho, com boi, né, com algodão. E esses 30 deviam pagar imposto, mas sai daqui como se fosse exportar, né? Então, além de não pagar a Lei Candir, os que deviam pagar também não pagam. Então, é um Estado muito pobre, né? Vide que há 2 anos atrás o governo do Estado quis fechar o Hospital Regional de Sorriso, né? Sorriso, que é o maior produtor de soja do mundo, ele quis fechar o hospital porque não tinha dinheiro para manutenção, um hospital regional estadual. A população foi para as ruas, fechou a BR-163, né? E aí o governador voltou atrás. Quer dizer, é um contrassenso, não tem dinheiro. O maior produtor de soja do mundo não tem dinheiro para manter um hospital regional funcionando, né? Quer dizer, você tem, além disso, a cobertura vacinal aqui é baixíssima. Os PSF, a cobertura do PSF, o Programa de Saúde da Família, também é baixíssima. E como é que é a fiscalização da área tanto do meio ambiente quanto da saúde do trabalhador? O Estado está conseguindo atender? Não, a fiscalização aqui é bastante precária, né? O que a gente chama assim, a vigilância em saúde do trabalhador pelo SUS, né, está patinando. Né, tá patinando. Tem poucos municípios que fazem vigilância em saúde do trabalhador pelo SUS, né, porque tem o que a gente chama assim, recurso, mas não se aplica. A vigilância das populações expostas a agrotóxicos da mesma maneira, né, o governo mandou R$1 milhão, né, em 2012, né, até hoje não conseguiu gastar. Precisou fazer o ano passado um convênio com a universidade para aplicar esse recurso, e nós na universidade, os pesquisadores, estamos fazendo um levantamento, a pesquisa com esse dinheiro. Imagine, né? 2012, agora não aplica. Agora, eu falo que aqui tem muito dinheiro para a vigilância do boi e da soja, né? Porque você tem a fiscalização que a gente chama do INDEA, né? Que entra nas fazendas todas. O Instituto Estadual o Instituto de Defesa Agropecuária, né? Entra nas fazendas quase todos os meses, tem uma estrutura de mais de 1.000 funcionários, 400 veículos no estado todo, né? Vai ver como é que está, se o boi está vacinado com a fitosa, se o porco está vacinado, para ver se o vasilhame da agrotóxico teve um destino adequado, mas onde foi parar o agrotóxico, porque agora o vasilhame está vazio, ele não fiscaliza, né? Eu digo, então, que tem um SUS do boi e da soja, né? Com dinheiro público, porque você tem muitos funcionários, muito gasto para isso. Nós gostaríamos de ter essa estrutura para fazer vigilância em saúde do trabalhador e vigilância do ambiente, né? Mas que não temos. Mas o Estado ainda tem grandes, ou pelo menos muitas, áreas de reserva com indígenas, né? Tem da área do Xingu, tem no norte, tem até mesmo na região do Sapezal tem reserva, inclusive com pedágio. Quando tem os grandes latifúndios em volta dessas reservas indígenas, isso dá problema? Olha, dá problema. Nós estamos com trabalho, por exemplo, no Xingu, né? No Xingu, lá nos Parecis e na região dos Parecis e na região do Pantanal, né? Todas as nascentes do Xingu, todas, sem nenhuma exceção, né, nasce dentro da plantação de soja, de milho, de algodão e de pastagem. E se usa muito agrotóxico, fertilizante químico. E isso vai de fora para dentro da reserva, isso vai para dentro. Assim como lá nos Parecis, né? Todas as nascentes. Né? Mais para o lado de Rondônia. Do Juruena. Lá do Juruena.
né? E o Pantanal da mesma maneira. As nascentes do Rio Paraguai, ela nasce dentro da plantação de soja, de milho, de algodão e cana, né? E tinha nas nascentes que fica no alto, no Chapadão dos Parecidos, a nascente do Rio Paraguai, lá no município de Diamantino, por exemplo, lá tinham 12 lagoas. Hoje tem 3, porque foram assoreando, o agronegócio assoreou até dentro das lagoas, para você ver, né? Então, uma das causas que a gente coloca da pouca água no Pantanal, né? As nascentes, vai ver como é que está as nascentes do Paraguai, vai ver como é que está as nascentes do Xingu, e a gente fazendo pesquisa lá dentro do Xingu, até a 100 quilômetros dentro da reserva, nós achamos no sedimento, achamos agrotóxicos lá dentro. Já né? tem caso de intoxicação de tribos, de pessoas, de índios, de crianças, de indígenas? Tem muito. Tem muito. Aumentou muito a malformação nos povos indígenas, né? Aumentou bastante malformação, câncer, né? Antigamente, quando eu estudei, há 40 anos atrás, quando a gente queria comparar câncer de mama, câncer de colo de útero, a gente sempre comparava com os indígenas, que não tinha, por causa... Hoje não dá para a gente comparar mais a questão do câncer, falar assim, os indígenas não têm câncer de mama, não têm câncer de colo de útero, não dá para falar mais isso. O veneno chegou neles também, então. O veneno chegou neles também. O veneno chegou neles também. Assim como lá no Juruena, assim como no Pantanal. O Pantanal, nós estamos fazendo, inclusive, um trabalho junto com os argentinos, né? Porque eles estão analisando lá o Rio Paraguai, lá desde a desembocadura dele, lá entre Assunção, lá embaixo, né? E nós estamos analisando de cima para baixo. Está bastante contaminado as nascentes do Rio Paraguai, e lá embaixo muito mais ainda, porque aí vai recebendo o Rio Seputuba, o Rio Cuiabá, que também nasce dentro da plantação, né? O Rio São Lourenço, lá de Rondonópolis, o Rio Apa, Rio Negro, e os rios de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, do Pantanal, nasce dentro das plantações e vai para dentro do Pantanal. O senhor falou do Pantanal. O Pantanal está na mídia, infelizmente, por um aspecto ruim nos últimos tempos aí. Eu estava olhando, o Pantanal, no total, ele tem a área equivalente ao Reino Unido, considerando o que tem no Paraguai e um pedaço na Bolívia também, né? A parte brasileira equivale ao território da Grécia, são aproximadamente 140, 150 mil quilômetros quadrados. E ele aqui é uma planície, é a maior planície inundável do mundo. E eu li um documento do Ministério do Meio Ambiente reconhecendo as consequências da atual forma de uso do Pantanal em relação às comunidades tradicionais também, né? Nos últimos dias teve muitas imagens e tal. Mas a pergunta o Pantanal é próximo de Cuiabá, e como é que está o Pantanal? Ele também está sendo usado para a criação de peixes? Essa é uma informação que eu não tinha, para mim foi surpresa saber que Mato Grosso está entre os principais produtores de pescados do Brasil, né? É uma informação que eu não tinha antes de ter morado um tempo em Cuiabá. Como é que está hoje a situação de criação de peixes? Olha, a criação de peixe está bastante grande, né? Inclusive, uma das maiores pisciculturas do Brasil, né? Você tem no Rio Paraguai, né? Cercando o Rio Paraguai, fazendo várias represas, são 400 hectares de lâmina d'água. 400 hectares, dá para você ver aí na imagem de satélite entre Diamantino e Alto Paraguai, você vai ver, dá para ver essa piscicultura imensa, né? E isso com peixes, inclusive, que a gente chama assim, tambaqui, tambacu, peixes que a gente chama assim, que não é da região do Pantanal. E perto, lá dentro de Cáceres, também tem bastante, né? Criação de peixe, e isso vai influenciar bastante. Agora, isso vai influenciar bastante, inclusive, dentro do Pantanal, porque como é que é feito a ração desse peixe? É soja e milho, e bastante vitaminas químicas que vão sair e que desce
tudo isso para o Pantanal, né? Então você vai ter já resíduos de agrotóxicos na soja, no milho, que é a base da ração do peixe, a soja e milho, né? Muita vitamina química que já está influenciando na reprodução dos peixes, mata os alevinos e mata muito peixe no Pantanal. No Pantanal. Então está sendo um impacto bastante grande no Pantanal a criação de peixe, assim como a criação de jacaré. Tem uma grande criação de jacaré lá em Cáceres e usa da mesma maneira. Em Cáceres tem um frigorífico, tem tudo. Tem um frigorífico, inclusive, né? Agora, os frigoríficos de peixe, né, os grandes frigoríficos, ele polui bastante também com o sangue desse peixe, com os vísceras, que também ajuda a contaminar e tirar o oxigênio e poluir com outros produtos a água do Pantanal. O senhor tinha o hábito de frequentar essa região do Pantanal, de ir até Poconé, mais para frente aí na Transpantaneira? Mudou muito? Sim. Mudou bastante, mudou bastante. Se você pegar aqui, indo aqui para o Cáceres e entrando no Pantanal, você vai ver grandes fazendas, né? Tem fazenda lá de boi bastante grande. Tem grande produção de soja, indo aqui para o Poconé, tem bastante produção de soja, tem produção de cana-de-açúcar, né? Que antes daquela medida do Lula, né, que proibiu a plantação de cana-de-açúcar em torno do Pantanal e nas nascentes do Rio Paraguai e no Amazônia, que agora estão derrubando isso, né, estão derrubando porque o governo vai financiar de novo, né, outro problema, já tinha várias usinas de açúcar e álcool em torno do Pantanal, isso aumentou bastante, a plantação de soja aumentou bastante, né, a gente tem um estudo junto de como é que estava hoje todo em torno do Pantanal, Pantanal Norte, que a gente chama do Mato Grosso do Sul, né, tem dezenas, milhares de fazendas, né? A parte mais alta, onde dá para plantar soja, né, tem um último levantamento que já 70% está desmatado, a parte alta em torno do Pantanal. 70% da parte alta com plantação de soja, milho, pastagem, não pastagem de pasto natural, pastagem de gramas já que não é originária ali. Para alimentar então, o gado, né? A terra para a agricultura, no Pantanal ela vale tanto quanto no Nortão ou é diferente? Não, hoje as partes altas vale tanto quanto no Nortão. Né? Um pouquinho menos, lógico. Um pouquinho menos porque tem toda ainda a questão a restrição ambiental. Da supervisão ambiental, né, do olho no Pantanal, né, mas aí tem um preço menor, mas ela é bastante fértil as partes. Agora, o alagamento que tinha, aquele alagamento que tinha, né, que o ribeirinho, os próprios índios do Pantanal, né, o ribeirinho fazia sua horta, fazia sua plantação, hoje não tem mais, né, por causa de você tem várias hidrelétricas nos rios, né, nos rios que vão para o Pantanal, não só no Rio Paraguai, no Rio Seputuba, no Rio Cuiabá, né, no Rio Manso, tem a represa do Manso, tem várias hidrelétricas. Já tem represa, né? Já tem várias hidrelétricas pequenas, mas já tem várias, né? E as nascentes, né? E as nascentes que você todas elas nascem dentro dessa plantação, então estão todas assoreadas as nascentes. E isso reduz muito, né? E quando você tem usina, eles mantêm um fluxo constante de água, para manter a usina funcionando constantemente. Segura durante a cheia e depois vai soltando. E isso não tem mais aquele ciclo de cheia, de vazante no Pantanal, que o ribeirinho... Agora, isso é ótimo para quem? Para os grandes, porque vai ficar seco o tempo todo, né? E aí pasto e soja e milho, e não pode ser muito molhado, porque senão mata a raiz da soja, a raiz do milho. Então, quem está nadando, nem nadando, quem está achando bom é o agronegócio em torno do Pantanal. Professor, imagino que o senhor acompanhou ontem, tivemos a 75ª sessão da Assembleia Geral da ONU, e nessa edição o tema era o futuro que queremos.
Uhum. O mundo está muito preocupado com isso. A gente sabe que tem uma corrente forte negacionista em relação às questões ambientais, climáticas. Tem negacionismo até em relação à vacina, tem negacionismo em relação aos efeitos do veneno. A gente usa o veneno proibido no mundo aqui em doses assim quase impensáveis. Fora daqui chegam a pensar que a gente está mentindo quando fala o tanto que a nossa norma aceita de veneno, por exemplo, na água potável, né? Mas na sessão ontem da ONU, da Assembleia Geral, o nosso presidente da República responsabilizou as associações brasileiras que foram chamadas de impatrióticas, a imprensa, responsabilizou os as associações impatrióticas e a imprensa por divulgarem notícias que ele considera ruins. E responsabilizou os caboclos e os índios, que seriam os responsáveis pelas queimadas por os seus roçados. Ouvindo isso, o que o senhor pensa? O senhor que mora aí, eu não sei como é que está a situação em Cuiabá, nas cercanias, tem fumaça, mas como é que o senhor avalia isso? Tem fumaça direto. Aqui você parece uma neblina, né? Aquele sol vermelho todo dia, já tem uns 2 meses, 3 meses, né? Desde que começou a queimada, não só no Pantanal, mas aqui para o Cerrado, para a floresta amazônica, tudo que vem para cá, né? Vem o vento traz para cá, né? Agora, quem está tocando fogo, né? E o desmatamento. Não anda o Bolsonaro e vê o desmatamento, como é que está no Pantanal, né? Se desmatam, né, com correntão, seca durante o mês e depois botam fogo, né? E mas quem está fazendo isso não é nem caboclo nem índio, porque o caboclo e o índio preservam o Pantanal. Eles gostam do Pantanal, daquela vida, né, que já está ficando uma vida difícil, né? E eles gostam, mas quem faz isso são os grandes fazendeiros. Tem grandes e grandes fazendas, milhares e milhares de hectares, e eles estão avançando, porque, como eu falei, as terras são boas, não tem mais aquele ciclo de cheia e vazante, né? Quer dizer, eles podem plantar aqui, não vai vir aquela cheia que vai acabar com a soja, com o milho, com o algodão, né? Então eles estão avançando e é eles que estão colocando fogo, né? Agora, não é ONG, não é nada disso para o que a gente chama assim, denegrir a imagem do Brasil, não. Vai lá ver, igual a imagem de satélites, né, porque eles são negacionistas, né, ele até demitiu o ano passado o presidente do INPE, né, porque divulgou dados, né, agora fica escondendo dados e falando que não está acontecendo. Né? Eu vi ele falar esses dias também, quando ele esteve aqui em Sinop, ele veio aqui em Sinop, né, para fazer o lançamento da safra da soja, ele falou, os poucos focos de incêndio, ele devia falar os poucos milhares de focos de incêndio do Mato Grosso. Né? Então, eu acho que essa coisa é um negacionismo que eu acho que tem endereço certo para apoiar justamente o agronegócio. Você conhece algum caboclo que tenha trator de esteira e que use correntão, não? Nenhum. Índio, ele tem lá, mal um cavalo, uma carroça, uma canoa de pau, né? Uma canoa de pau, e índio também, e não tem nada de correntão, nem trator de esteira, nem avião, né? Inclusive o pessoal já está pulverizando com avião em torno do Pantanal, né? Já tem pulverização aérea no Pantanal? Em torno do Pantanal, as grandes fazendas. Né? Tem fazenda de milhares e milhares de hectares de soja e eles já estão pulverizando com avião. Alguma dessas pesquisas e informações daí estão preocupando os mercados destinatários de alguns produtos de exportação daí, do agronegócio. Já houve caso de pessoas de outros países se interessarem e virem conhecer a realidade aí em Mato Grosso? Tem vários. Né? Tem vários que vêm aqui sempre, os pesquisadores, e
da União Europeia, inclusive pesquisador até dos Estados Unidos, via Fiocruz, né, pesquisador Já da estiveram aí. já tiveram aqui vendo realmente esse descumprimento das normas, né? Descumprimento das normas, né? Se planta soja e milho, algodão e cana até dentro pode chegar até dentro dos quintais, vamos dizer assim, né? Então você tem uma legislação, a legislação do Mato Grosso, né? A lei do Mato Grosso, e tem o decreto que era de 2009, que estabelecia 300 metros para você pulverizar com um trator, né? Longe do que das áreas de preservação ambiental, nascente e córrego, residência, né? E aí o governador, pressionado pelo agronegócio, né, em 2013, fez um outro decreto baixando essa distância para 90 metros. 90 metros. Quer dizer, agronegócio não gosta do Mato Grosso, não gosta do ambiente, porque 300 já não resolvia, porque o vento leva e agora baixou para 90 metros, o governador fez um outro decreto, quer dizer, é um governo junto com o agronegócio que não gosta do ambiente, não gosta das pessoas, não gosta de quem mora perto da lavoura deles. O que um pesquisador desse, ou alguém de parlamentos de outros países que vem aí para o Mato Grosso, ia pensar se o senhor usasse a frase que o presidente da República usou ontem, que o Brasil é exemplo para o mundo na questão ambiental? Eu acho que ele vai rir, né? Ele vai rir, né? Porque se ele pegar, e como eles pegam a legislação, eles estão totalmente descumprindo a legislação, começa por aí. Desde a questão da pulverização, do desmatamento, né? Vai ver se tem 80% de reserva legal na região amazônica, como manda o Código Florestal. Vai ver se tem 35% de reserva legal no Cerrado, né? Pede-se autorização para desmatar 60%, desmata 95%. Né? E aí, depois que desmatou, às vezes acontece por amostragem que aparece lá, desmatou mais do que o permitido. E desmata na beira do córrego, vai ver como é que está o Xingu. Não tem nenhuma área que a gente chama assim de respeito. Né? Se desmata até na linha divisória e estão desmatando, inclusive, dentro das terras indígenas, né? Como é o caso dos parecis. Né? O próprio Pareci já tem uma fazenda grande tocada pelos índios, né? Que foi incentivado, inclusive, quem deu trator, os equipamentos dele foi um governador, né? Um governador que já foi até ministro, né? E deu equipamento. Agora, tem várias terras já alugadas para o agronegócio dentro das terras dos Parecis. Né? Agora, tudo fazendo o que a gente chama assim uma cooptação de alguns índios, alguns, não são todos, né? Uma minoria. Né? Agora, no Xingu, se planta até na beira do Xingu, coloca-se veneno, fertilizante químico, e isso vai para dentro. Várias aldeias que nós estamos acompanhando, né? Que está na beira, na interface da mata e a plantação, estão querendo mudar, porque não aguenta o cheiro do veneno quando estão pulverizando, que é durante mais ou menos 6, 7 meses que pulveriza, né? E não tem mais peixe, não tem mais tartaruga, não tem mais os animais, porque esses rios vão para dentro do Xingu. Essa imagem negativa, uma vez que o Estado, eu lembro quando houve a mudança nas últimas eleições de governadores, Mato Grosso estava entre os que apareciam com maior problema nas finanças do Estado. Né? Um Estado aparentemente rico, pujante e com dificuldades até para honrar compromissos com o pessoal e tal. Mas o senhor falou aí do problema da saúde, né? Até com fechamento ou iniciativa de fechar hospitais como o de Sorriso. Essa avaliação negativa chega na população? Quem não está lucrando com esse modelo consegue avaliar, fazer essa vinculação com um modelo que não deixa, cobra muito do Estado, inclusive em saúde, né? Porque tem os intoxicados e tudo mais, e deixa pouco para o Estado. Há essa avaliação na população do Estado?
Olha, essa avaliação, quem tem feito são alguns jornais, né, alguns pesquisadores que fazem, e quando consegue divulgar, porque existe todo um cerceamento da grande mídia em relação a essa divulgação negativa, não é de hoje, há muito tempo, né? Não deixam divulgar, discutir. A gente foi bastante combatido quando a gente divulgou, inclusive, a contaminação do leite materno, né, das mães, né, em vários municípios aqui do Mato Grosso, né, contaminação por agrotóxico, né, teve todo um cerceamento da mídia em relação a isso. E quando a gente fala que a água está contaminada, que a gente está bebendo, que os rios estão contaminados, que o ar está contaminado, nós temos pesquisa até no ar, a chuva está contaminada, né, aparece uma notinha e não aparece na grande mídia, né? Pelo contrário, né? A grande mídia divulga esse agronegócio, esse modelo que parece que é um milagre, né? Mas a gente analisa de outra maneira. Agora, quando em regiões que a gente tem feito pesquisa, lá na região do Juruena, na região do Sorriso, tem alguns promotores que também fazem essa discussão lá em Campo Verde, lá nas nascentes do Rio Paraguai, junto com a população, quando a gente consegue esse diálogo, dá um bom resultado e começa... Existe um embrião de consciência, então, começa a despertar a preocupação. Começa o embrião de consciência desde que a gente deu o retorno dessas pesquisas e que a gente tem dado. Né? Nosso núcleo de estudos tem isso como prática, fazer as devolutivas nos municípios onde a gente pesquisa esse agronegócio. Né? A gente está indo para o final e a gente tem a missão de deixar alguma mensagem positiva. Eu sei que o senhor é uma pessoa muito otimista, então nós precisamos ter uma mensagem otimista. O Senado Federal, desculpa, o Supremo Tribunal Federal, que está atento a esse problema do meio ambiente e, inclusive, com o aspecto econômico disso como eventual barreira ou retaliação nas exportações. Promoveu, no início dessa semana, uma audiência pública e que ouviu várias personalidades, pesquisadores e inclusive, agentes econômicos. E há preocupação com a questão da Agenda 2030, que tem um tópico específico. Dentre os 17 objetivos, a Agenda 2030 tem um tópico voltado para a promoção do uso sustentável dos ecossistemas. Quem esteve na audiência do Supremo Tribunal Federal, um deles, o ex-presidente do Banco Central, estava discutindo a questão do Fundo do Clima e ele chamou esse movimento que nós estamos chamando aqui de negacionismo, ele chamou de obscurantismo no enfrentamento da questão ambiental. E ele não está preocupado preponderantemente com a questão do meio ambiente, ele está preocupado com a repercussão disso no cenário dos negócios, que isso prejudica a imagem e, no final, prejudica a economia, porque fatalmente vai virar barreira, vai virar restrição. Mas a pergunta que eu queria fazer, e explorando o seu lado otimista e positivo da vida aí, é se o senhor vê alguma luz no futuro para a questão ambiental. De onde pode vir a solução? Olha, ninguém tem isso pronto de solução, né? Eu acho que a gente tem algumas opiniões, né? Primeiro é isso que você falou, né? Essa pressão externa, né? Eu acho que essa pressão externa é importante, né? O pessoal está vendo por que grande parte dos agrotóxicos que são usados no Brasil é proibido na União Europeia, né? E já começa a ter restrições de exportação de produtos para a União Europeia em relação ao Brasil, né? E aí a água, como é que está a água? Né? Bastante contaminada, né? Você tem aquelas metas de sustentabilidade da ONU, né? Que preconiza a água, a questão de não ter trabalho escravo, são 20 e poucas metas, né?
e essa pressão internacional, inclusive dessa compra de alimento que está vindo agora, inclusive até uns dias desse foi quase que alguns países proibiu a importação de carne de porco, de carne de boi, né, por causa da questão sanitária, mas também por causa da contaminação de agrotóxicos, mas também com suspeita de contaminação até da Covid, né? Porque o ambiente nos frigoríficos, né, acho que você conhece, Leomar, do Ministério Público do Trabalho, né, o ambiente nos frigoríficos é terrível, né, do trabalho desses trabalhadores. Você acredita nessa pressão aí não tem, de fora aí não tem a ISO e essa pressão externa eu acho importante, né, porque o Brasil é um grande exportador, a União Europeia tem que comprar de fora, e aí eles começam a exigir vários itens daqueles de sustentabilidade para cobrar, né? Então, isso é uma importância para nós, eu acho que é um caminho. O outro caminho é o que a gente chama assim, a transição para a agroecologia, né? Que eu acho que tem vários grupos fazendo essa transição, vários grupos produzindo de maneira orgânica, de maneira agroecológica, né? E hoje você tem uma grande produção, por exemplo, de arroz orgânico, né? Um dos maiores produtores de arroz orgânico, inclusive o próprio MST é o maior produtor de arroz orgânico lá no Rio Grande do Sul, né? Nós somos o maior produtor de açúcar e álcool orgânico do mundo, é o Brasil, né? Produzido lá em Mato Grosso, São Paulo. Então, tem alguma produção relevante de orgânico em Mato Grosso? Não, tinha no município, inclusive, de Tangará, né, uma fazenda grande que produzia soja, né, e exportava tudo quase que um navio, uma carga, vamos dizer assim, fechada, exportava tudo para o Japão. E aí começou a aparecer lá no Japão soja transgênica no meio. Eles vieram fazer uma supervisão, o que está acontecendo? Era a soja no entorno estava contaminando a soja orgânica, né? Cortaram a exportação, né? E hoje esse produtor produz soja que a gente chama assim convencional e transgênica, né? Quer dizer, é um problema, essa transição também é um problema, até para os grandes que querem exportar e querem ganhar mais, né? Então, mas isso veio o quê? Uma pressão externa do Japão que comprava, pagava mais essa soja, né? Então você tem há preço diferenciado para a produção não transgênica ou orgânica? Existe preço diferenciado? Existe, né? Por exemplo, a não transgênica é um pouquinho mais. Agora, a orgânica é muito mais, né? A produção para exportação, inclusive, para exportação. Né? E porque a União Europeia está ávida para comprar alimentos que a gente chama assim orgânico. Né? Mas a maior referência ainda em produção orgânica é aquela do interior, eu falo dessas culturas em grande extensão, ainda é o interior de São Paulo. Não, isso quando você fala de cana. Cana. Né? De cana né? Agora tem outras, né? De produção de cacau, tem outras produção de café. Tem muita produção de café orgânico em Minas Gerais, então depende de cada cultura, de cada região. Né? Mas nós somos também um grande produtor de café orgânico do Brasil. Né? São algumas regiões de Minas Gerais que produzem esse café orgânico. O senhor acompanhou aí, eu recebi foto de um outdoor postulando, defendendo a ideia de que o Mato Grosso saia da Amazônia Legal. Você chegou a ver esse movimento? Não, teve esse movimento, né? Mas eu acho que é um movimento do agronegócio, né? Porque, o senhor lembra inclusive, por que o Mato Grosso entrou na Amazônia Legal? Não, ele entrou porque o norte todo do Mato Grosso é floresta amazônica. É floresta, você vai lá em alta floresta. Mas qual era a vantagem de pertencer à Amazônia Legal? Não, por causa do financiamento, né? Por causa do financiamento. Aí pegava duplo financiamento, né? Com bastante subsídio, né? Do Centro-Oeste e da Amazônia. Centro-Oeste, e da Amazônia, pegava dois. Né? Agora quer sair.
Agora já não importa mais, agora querem sair por causa da pressão, porque não pode desmatar. Né? A região amazônica... Ele prosperou ou já parou isso? Não, isso já parou, isso já parou. Agora, porque hoje o mote do desmatamento, que está muito desmatamento, é na região do Cerrado, né? Onde você pode desmatar 65%. É a região na divisa com Goiás, né? A divisa com Tocantins lá em cima, né? A região do Araguaia. Você vai lá em Canarana, Água Boa, Querência, olha só o nome, você não sabe se está lá, ou se está em Sorriso, ou se está em outro lugar. Um desmatamento assim, muito grande, que é a bola da vez, é esse cerrado do lado do Xingu, entre o Xingu e Goiás, e entre o Xingu e Tocantins. Fala. O projeto da hidrovia, ele prosperou? Foi para frente? Do Rio Araguaia? Olha, vai e vem essa coisa, né? Agora está indo para frente, né? Assim como o trem que desce lá de cima e vai parar acho que passa aí por Brasília, né? E eles querem fazer uma derivação aqui para que vem até Sorriso, vem até Lucas, né? Uma derivação de leste para oeste, né? E a hidrovia. Agora, o que prosperou é a hidrovia, que a gente chama assim, lá que pega o rio... Telespires? Lá em cima, né? Telespires, que sai lá em cima, vai sair no Tapajós, que sai lá em cima, no Amazonas, né? Você tem essa hidrovia, você tem Araguaia, que é Tocantins, lá em cima, está saindo, né? Agora, e a estrada que está terminando de asfaltar, né? A Cuiabá-Santarém, está terminando de asfaltar. Né? Lá tem um grande porto de vários agronegócios grande aqui do Mato Grosso e internacional ali em Santarém. Né? Quer dizer, e o desmatamento está acompanhando toda esse traçado da rodovia que estão terminando na Cuiabá-Santarém até a divisa do Mato Grosso e depois do Mato Grosso para cima, o desmatamento está muito grande. Então, para resumir a minha pergunta, a culpa não é do caboclo e nem do índio, então? Não é do caboclo nem do índio. O caboclo e índio não tem máquina esteira, duas grandes, não tem correntão, não tem avião para pulverizar. Tem avião jogando veneno aí, não? Não tem avião, né? Então eu acho que não é eles que estão desmatando e colocando fogo. Né? Professor, a gente está indo para o final aqui, a qualquer momento vai cair. Eu queria agradecer muito a sua disponibilidade para essa conversa, que eu acho muito esclarecedora. Esse é um tema muito importante, tanto quanto a produção da agropecuária é importante para o Brasil, é importante que haja a compatibilização aí com outros princípios que a gente também tem na Constituição e em compromissos internacionais de preservar o meio ambiente, de preservar as condições de vida para as pessoas, que no final as pessoas são destinatárias de tudo o que a gente pode estar fazendo com o Brasil, e é importante sempre ter pessoas da sua qualidade à frente dessas questões para alertar, para chamar a atenção. Eu sei que a vida dos pesquisadores não é fácil, tanto é possível sabotar no que diz respeito a recursos para as universidades, quanto a perseguições mesmo, né? A verdade nessa área ela costuma não ser muito bem recebida. Eu sou muito agradecido pelo seu trabalho, pela sua presença e pela sua disposição em esclarecer, pela constância na luta. Hoje mesmo a gente tem pesquisadores sendo ameaçados, sendo prejudicados, até mesmo na carreira, eventualmente sendo demitidos por conta dessas denúncias, que é remar contra a maré. No final, eu tenho a impressão que a causa do meio ambiente não tem adversário. A gente tem pessoas mal esclarecidas, né? E oportunidades como essas servem para a gente ajudar a esclarecer. O ganho que há é de muito poucos, né? O prejuízo é de todos. Cuiabá tem os 27 venenos autorizados na água ou não? Tem. É uma cidade 100%.
Tem os 27 veneno na água. Goiânia tem também. O senhor sabe a situação É? de Brasília, não? De Brasília eu sei também. Brasília também tem. Não, Também Brasília, tem. Brasília não informa. Então a gente é protegido Tem, pela mas ignorância. tem os Tá bom, pesquisadores, que a tá gente bom. até está junto ali com pesquisadores da UNB, né? A gente está participando de uma pesquisa que tem, né? Tem, já Só tem que informação. aí tem. Agora eu não vou divulgar, né? Porque você tem ainda, são trabalhos que ainda a gente está concluindo, terminando, né? Mas tem, né? Onde é que nasce os rios ali que, né? São São Bartolomeu, todos aqueles Bartolomeu. rios ali, usa muita água, usa muito, tem muita plantação de soja, de milho, tanto dentro do DF como em torno de Brasília, né? Em torno de O senhor Brasília. está acabando com a minha alegria aqui. Eu estava já feliz que Brasília não tinha isso. Não tinha pelo menos a informação. Mas é isso, professor. Tá. Muito obrigado. Obrigado aí pela disposição, pela fibra, pela força na luta. A gente sabe que não é fácil. E fico muito agradecido pela sua disposição também hoje. Obrigado a todos que acompanharam. Então, é isso. Muito boa noite, Tá obrigado aqui. e até a próxima, tá bom? Tá. Obrigado. Um abraço, Um abraço Mário, e a um todos. abraço a todos. Felicidade. Tá? Um abraço Beleza. a todos. Beleza.